Bem-vindos ao Bastidores do Franchising. No programa de hoje, a gente vai explorar um conteúdo muito importante para quem busca uma franquia. As franquias de pequeno porte, que estão sendo chamadas de micro franquias. Para falar sobre isso, um dos fundadores de uma operação de franquia desse tamanho, muito forte, que é o Arthur Hipólito, presidente da Zion. Bem-vindo ao programa, Arthur. Obrigado, Pedro. Hoje tenho certeza que nós vamos falar de um tema que vai trazer muitas informações para quem realmente busca uma oportunidade de um novo negócio no franchise brasileiro. Parece que as micro franquias ou franquias home-based, né, baseadas em casa, é um tema que nos últimos 2, 3 anos tem se tornado a pauta de uma série de pequenos investidores. Vamos começar o programa falando sobre a diferença entre ser uma micro franquia, ser uma franquia home-based, né, baseada em casa, ou outro tipo de franquia. Como é que você dividiria esse mercado? Bom, as micro franquias são operações de investimento até R$50 mil. Esta é uma denominação que vem sendo trabalhada pelo BID, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, não só no Brasil, como em outros países. Portanto, isso é uma posição mundial? É uma posição mundial, é uma política que o banco tem de poder incentivar que pequenos empreendedores formatem as suas operações como micro franquias, porque eles acreditam que as micro franquias são a possibilidade de você transformar empresas informais em negócios formais, geradores de renda e geradores de emprego. Essa é a intenção das micro franquias. Você acha que o termo micro franquia vem da origem até do Prêmio Nobel que aconteceu na Índia com a instituição do microcrédito? Eu acredito sim, porque hoje nós estamos vendo uma febre mundial no que diz respeito a microblogs, microcréditos, microfranquias. Então são vários negócios voltados para pequenos empreendedores que às vezes não têm condições de ter um negócio de $1 milhão, mas pode sim, com um pequeno investimento, poder ter um negócio que é muito rentável. Dentro da microfranquia, você dividiria categorias, por exemplo, home-based como sendo uma categoria que está debaixo de microfranquia, mas com necessidades e características muito únicas? Sim, a microfranquia ela é um gênero que admite particularidades. Você pode ter, por exemplo, a microfranquia em que você tenha um investimento de até R$50 mil e que requer um ponto comercial, que seja um negócio mais tradicional. Dentro desse setor, você pode também ter uma franquia home-based, e você pode também ter uma franquia de baixo investimento. São três tendências dentro do mesmo setor. Isso facilita com que a pessoa que busca um negócio, ele possa se interessar de acordo com as suas aptidões, de acordo com a sua formação. Então, se a gente tivesse que dividir esses 3 modelos, a gente poderia dizer que uma home-based seria uma franquia que você trabalha de casa, como é o exemplo da Tutores, que é um dos negócios que vocês têm. Como uma micro franquia, você poderia pensar até numa Emagrecentro, que é um centro de estética, mas que está com investimentos, requer investimentos menores do que R$50 mil. E no caso de uma franquia de baixo investimento, que exemplo que você daria? Eu daria, por exemplo, uma franquia como a Home Angels, por exemplo, que é uma do nosso grupo, porque elas se confundem entre o baixo investimento e o home-based. Você pode ter uma franquia que seja baixo investimento e que ela seja home-based ou não. Falando então de micro franquias e falando de Home Angels e Tutores, vocês começaram com uma micro franquia que foi a Tutores. Sim. Me fala um pouco dessa ideia, como é que ela nasceu e para que mercado que ela se presta. Essa ideia nasceu das nossas próprias dificuldades, Pedro. Eu tenho uma filha com déficit de atenção, a minha esposa tem um filho com dislexia, e nós sempre conversávamos que não encontrávamos no mercado brasileiro profissionais que nos ajudassem a lidar com esse jovem, porque esse jovem ele precisa de um acompanhamento, ele precisa de uma supervisão. Quando você tem um executivo que trabalha o dia inteiro, ou você tem uma mulher que trabalha o dia inteiro, quando esse casal chega em casa, se você tem uma criança com dificuldade de aprendizagem, isso gera um estresse muito grande nos ambientes familiares. Então a gente sempre conversava sobre essas questões e não encontrávamos isso no Brasil. Então começamos a pesquisar para saber se essa era uma questão nossa brasileira ou como é que este problema era resolvido nos Estados Unidos, na Europa e em outros lugares. E percebemos que havia uma forma diferente de trabalhar. E qual que é o perfil do franqueado da Tutores? A maioria dos nossos franqueados da Tutores são psicólogos, são psicopedagogos, são fonoaudiólogos, são pessoas que a sua formação já é de uma formação autônoma, é uma formação que lhe permite ter um negócio próprio e que ele percebe a importância do trabalho de tutoria para a família,
e principalmente para o aluno. Então, nós trabalhamos com esse perfil de candidato, porque eles já falam mais a nossa língua. Fica muito mais fácil nós treinarmos, nós continuarmos com nossa educação à distância, enfim, toda a capacitação que esse franqueado precisa ter para escolher bem esse professor que vai trabalhar como tutor, para que ele possa supervisionar essa área. Um trabalho de um tutor como esse, como é que funciona? Ele tem uma agenda semanal? Quantas crianças ele atende? Como é que funciona? Quando uma família tem uma criança com dificuldade de aprendizagem, e aí uma ressalva, de cada 10 crianças que nos procuram, praticamente 7, a dificuldade é meramente situacional. Não chega a ser uma dificuldade diagnosticada, como uma descalculia, uma dislalia, um déficit de atenção, uma hiperatividade, uma dislexia. E hoje, nesses 112 franqueados, quantos jovens vocês atendem? Hoje nós atendemos uma média de 20 jovens por unidade. Puxa, tá? bastante. É bastante. Nós temos alguns casos, até de números maiores, que é em Passo Fundo, que nós temos mais de 50 alunos numa das nossas unidades. Mas é que lá nós criamos também um modelo piloto de atender esse jovem numa própria sala convencional. Como se fosse um grupo. Como se fosse um grupo, né? Então nós temos atendimento VIP e temos atendimento que nós chamamos Flex, para quando nós temos grupos de 2 a 4 jovens, que eu posso compartilhar uma tutora com eles. E mudando um pouco, você começou com a Tutores, hoje você tem mais de 112 franqueados, aparentemente já está indo num caminho muito bom, e você começou a abrir outras franquias, sempre nesse caminho de buscar a pessoa que está sozinha, autônomo, e se transformar num empresário, nem que seja um empresário dele mesmo. Você tem a Home Angels, tem a Doutor Faz Tudo. Doutor Faz Tudo. Amigo Computador. Amigo Computador. A The System. Essa eu não conhecia. The System é sistema de gestão empresarial para micro e pequenas empresas. A Dog Relax, que é cuidados para os cachorros VIPs. E a de jardim? E a Doutor Jardim, que é a manutenção de jardins e piscinas. Então você tem mais, além da Tutores, você tem mais 6 marcas. 6 marcas. O que nos levou a investir nessas outras marcas? A primeira constatação com o crescimento da Tutores foi que nós percebemos que havia no mercado brasileiro um grande nicho de atividades informais e que não estavam sendo atendidas de forma organizada. Então a Tutores nos mostrou que haviam outros nichos que nós poderíamos investir. O primeiro foi o de manutenção predial, que foi a Doutor Faz Tudo, que é uma operação que também, rapidamente, no período de um ano, passou de mais de 100 franqueados hoje lá no Brasil. São pequenos reparos para casa, para o escritório? Sim, porque nós não fazemos grandes obras, nós fazemos aqueles pequenos serviços que normalmente Instalar o empreiteiro não quer fazer. Então nós fazemos desde instalar um varal, um ventilador, um pequeno serviço de pintura, um reboco, um serviço consertar de vazamento, de parte elétrica. Sabe aquelas coisas que estão te importunando, mas quando você busca alguém no mercado, ele só tem agenda para daqui 15 dias, um mês. Esses franqueados são treinados para isso? São treinados para operarem a sua franquia. E nós temos uma parceria também com a Doutores da Construção, que é um grupo formado por diversas empresas fornecedoras de materiais. A Doutores Não, a Doutores da Construção é um grupo formado por empresas como a Manco. A Manco, é verdade. A Manco, como a Tintas Coral, que fornecem treinamento para a mão de obra especializada na área de manutenção predial. E a Home Angels? Então, a Doutor Faz Tudo mostrou também esse crescimento e a gente então investiu na Home Angels, porque também era uma franquia de baixo investimento e home-based. Nós somos um país, Pedro, que seremos até 2020 31 milhões de brasileiros com mais de 60 anos de idade. Quem normalmente cuidava de um idoso dentro do ambiente familiar era a mulher, era uma filha mais velha. Quem não teve aí, ou quem ainda tem, uma tia que não casou, que ficou aí, doou a sua vida para cuidar de um pai, cuidar dos idosos, uma pessoa doente. Essa mulher não existe mais, essa mulher fugiu de casa. Arthur, você vem de um histórico de ter trabalhado em grandes marcas. Você foi da Wizard, Worktech, assim por diante. Então você saiu de grandes marcas e de repente você está com micro franquias. Qual que é a diferença principal que você vê nesses dois mundos? Então, Pedro, eu me recordo que quando eu era criança, normalmente eu olhava essas revistas mais especializadas e eu me sentia uma pessoa fora daquele mundo. Então as pessoas falam de pequenas empresas, falam de R$1 milhão, de R$500 mil, como se estivessem falando de uma Coca-Cola com uma coxinha. E eu sempre tive esse sonho, essa vontade de empreender em negócios que fossem uma opção para o pequeno empreendedor. E realmente são dois mundos distintos, né?
eu tive a possibilidade de ser diretor hoje do que é uma das maiores redes do país, que é o Grupo Multi, que é o Grupo Wizard, e realmente eram operações bem elevadas, num outro momento do franchise brasileiro. E quando eu deixei o grupo, eu quis exercitar esse meu lado empreendedor exatamente naquilo que eu sempre sonhei, que era oferecer para as pessoas que estão saindo de uma faculdade uma franquia que fosse acessível. Você falou inicialmente quanto a ganhos e até um preconceito de que os ganhos de uma home base ou de uma micro franquia não podem ser tão grandes. E agora você tocou de novo no assunto dos ganhos. Se a gente estivesse falando de investimento versus ganhos mensais, que tipo de volume de dinheiro a gente está falando Nós estamos falando hoje de um investimento de R$20 mil. Nós estamos falando, por exemplo, que uma franquia nossa de baixo investimento dá uma rentabilidade de R$15 a R$25 mil por mês. Essa é a média de faturamento que nós temos. Isso seja uma qualquer uma home delas, ou qualquer seja... uma delas. Qualquer uma delas tem esse perfil de faturamento. Se a pessoa implantar... Faturamento, isso não quer dizer não, dinheiro lógico, no aí bolso. do faturamento você tem a sua rentabilidade. Você está falando de 15 a 25 mil reais de faturamento e margem líquida? De 30% aproximadamente, de 30% então, a 40%. Então a gente está falando de 5 mil reais a 7.500 reais de um prolabore ou de uma distribuição de lucratividade. Nessas 7 marcas que vocês têm, quantos franqueados? Hoje o grupo tem 400 operações no Brasil. Bacana. Tá? Nós estamos finalizando o nosso segundo ano, né? O primeiro ano das franquias do Grupo Zion terminou agora em 2010, praticamente. E nós acreditamos que para 2011 nós vamos conseguir dobrar esse número no Brasil. Já temos algumas propostas, Pedro, de internacionalização. Nós acreditamos que nós seremos um grupo facilmente internacionalizável, porque nós não vamos internacionalizar somente uma marca. Nós vamos internacionalizar um grupo de marcas. Então, o empreendedor que levar as nossas marcas para a Argentina, para o México, para a Espanha, para Portugal, vai levar as 7 marcas do Grupo Zion. Parabéns, Arthur. Obrigado por Pedro. você ter vindo. Obrigado. Que você tenha muito sucesso. Obrigado. Bastidores do Franchising fica por aqui. A gente se vê num próximo programa.